Tem fundo que performa mal e capta bem. E tem fundo que performa bem e não capta nada. A diferença? Narrativa, posicionamento, estratégia de distribuição. Na Outliers Advisory, ajudamos você a parar de competir só por performance e começar a construir vantagem competitiva de verdade. Porque só os números não falam sozinhos e o mercado não premia só quem é bom, mas quem é bom e claro. Quer entender como ajudamos gestoras a crescerem de forma estratégica? Nossos contatos estão na descrição ou basta procurar por Outliers Advisory nas redes sociais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. Dessa vez eu tenho aqui um convidado super especial. Ele passou por Nova York, passou por Londres, trabalhou em grandes instituições financeiras globais e desenvolveu a carreira no final do dia muito ligada a crédito, particularmente o crédito enrolado, o crédito que a gente chama de Special Situations, que é o nome bonito, que é o Rafael Fritsch, sócio fundador da Root Capital. Rafael, bem-vindo aí, obrigado por topar fazer esse papo. Esse é um prazer, te conheço desde longa data, você conhece a nossa história melhor que até a gente foi seeder de um fundo nosso lá atrás, quando falar de high yield era palavrão, né? Hoje, 8 anos depois que a gente lançou o fundo, é um pouco muito mais tranquilo, acho que o momento de crédito é muito bom, espero aí poder contribuir com a audiência, parabéns pelo programa e a agenda é tua. Boa, obrigado pela participação. A Root ela se desenvolveu como uma casa voltada para crédito, mas crédito nas suas várias vertentes. Tem lá o crédito high grade, que é aquele crédito menos arriscado. Tem o crédito ali um pouquinho mais apimentado, que é high yield. E tem a ponta lá final do estresse, entre aspas, que é o crédito já que está atrasado ou estressado e por aí vai. Mas é uma casa essencialmente de crédito. E eu queria começar com uma pergunta aqui que eu vejo nas entrevistas muitos gestores macro de multimercados ou gestores de ações serem perguntados, mas eu não me lembro de ter sido perguntado isso para gestores de crédito, que é envolvendo as eleições, né? Grande parte da Faria Lima, grande parte do Leblon, grande parte do mercado financeiro, muitos empresários e muitos investidores falam do tal do trade Tarcísio, que é o trade, na verdade, de o que vai andar ou o que vai acontecer caso o Lula perca a eleição, ou o PT perca a eleição, e um governo de direita ou centro-direita ganha a eleição. Em tese, teoricamente, as perspectivas com o mercado vão melhorar, vai dar espaço para os juros caírem, se os juros caírem, a bolsa tende a andar, e tem uma particularidade do cenário de queda de juros, de mais euforia, que é os fundos de renda fixa, de crédito, perderem capital. Então, a pergunta longa aqui para você é: como que você vê o impacto do cenário eleitoral com a derrota da esquerda para a indústria de fundos de crédito? Você acha que, de fato, bate na captação? Pode ser uma notícia, em tese, melhor para o Brasil, né? Há controvérsias. Pode ser ruim para os fundos de crédito ou não é bem assim? De fato, eu não tinha recebido essa pergunta até hoje, né? Então, vou tentar ela quebrar de duas formas. Né? A primeira é a gente tem que ver o contexto de crédito no Brasil. Eu, como você bem falou, comecei minha carreira no exterior, trabalhei em Nova York, Londres, e quando eu olhava lá, final de 2008, 2009, sentado em Londres, eu olhava para crédito distress que você falou, não tinha no Brasil, não tinha fundos de distress no Brasil, não tinha fundos de high yield no Brasil, e os fundos de high grade ainda estavam começando. Então, acho que aconteceu nos últimos anos, 5 anos, a gente teve um fenômeno muito natural que o Brasil estava atrasado. Né? Fundos de crédito, o asset class crédito no mundo é o maior asset class do mundo. Sim. Então não é à toa que os grandes gestores de patrimônio nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo, são gestores que têm um componente muito grande em crédito. Apollo, Blackstone, BlackRock, são casas com muito crédito. E o Brasil não tinha isso. Então acho que aconteceu nos últimos 10 anos foi um catch-up. Né? Muitas casas novas, a gente pode falar um pouquinho disso depois, do Special Situations, High Yield, High Grade, muitas casas novas crescendo, captando. Ano passado, o ano de 2024, foi um ano emblemático. Fundos de crédito captaram 300 bilhões de reais. Então começou a preencher essa lacuna, porque é um asset class que tem uma razão de existir, no Brasil não tinha. Então acho que algumas casas, a Root Capital se beneficiou disso, a gente montou lá em 2010, gramamos aí, montamos o primeiro fundo de distress em 2010, 2011, fundo de 150 milhões de dólares. Depois, como eu falei no início, um fundo de high yield dedicado, 100% dedicado já em 2018, que você foi um dos fundadores lá atrás, ajudou a gente Fundador não. Os fundadores foram vocês. Não, a gente chama os founders. Quem é que realmente faz análise, entende, porque
você investir em high yield em 2017, 2018, você teve o famoso career risk, que é o famoso cara fazer uma coisa pela primeira vez, você não sabe se vai dar certo. Hoje, 2025, com histórico já de cotas de 7 anos de fundo high yield, mostrando que tem uma razão de existir, é um pouco mais fácil, mas lá atrás... E os fundos high grade também cresceram muito. Então, ano passado, ano 2024, ter captado 300 bilhões de reais em fundos de crédito, acho que preencheu muito essa lacuna. Agora, para não ficar chovendo molhado sobre a sua pergunta, eu acho que alguns fundos de crédito, em ambos os cenários, eles estão fadados a ter alguma mudança de fluxo. Uhum. Né? Se a gente parar para pensar, os fundos muito líquidos, os fundos D0, D1, hoje eles estão com um patamar de juros alto, como você falou, 15% de Selic, mas o spread muito baixo. Então, num cenário positivo, eu não sou esses gestores da Faria Lima, é bom que são videntes, né? Então, hoje, em setembro de 24, eu digo quem vai ser o candidato em 2026 e quem vai ganhar. Eu não tenho essa capacidade. Admito. Então, se vai ser Tarcísio, se vai ser Ratinho, se vai ser Caiado, se vai ser Zema, se vai ser Lula, se vai ser Haddad, eu não sei. E em crédito, a beleza é que você talvez não... Em crédito mais longo, talvez você não precisa saber. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas os líquidos, extremamente líquidos, fundo D0, D1, com spread muito baixo e juros se começar a cair, o investidor pode falar, pô, estou sendo compensado pelo risco. E aí ele pode querer sair desse fundo para comprar ativos de risco. Mas sim, bolsa, multimercado, um pedaço pequeno. Tá bom. Porque também esses fundos estão se consolidando. E essa saída faz com que venda alguns papéis, que eles vão ter os mesmos papéis, tem um pouquinho de abertura de spread, não pode não ser, pode sim ter uma saída. Agora, pelo outro lado também, se a gente tiver uma eleição ruim, se a próxima gestão não fizer um bom trabalho também, aí com juros altos, você não corta os juros, a economia patina, você tem mais eventos de crédito, mais recuperação inicial, o que faz com que esses spreads que estão baixos voltem a subir, reprecificando para baixo e pode sair um pouco desses fundos D0. Agora, fundos mais ilíquidos, fundos com mais o prêmio de liquidez, D180, 360, fechados há 5 anos, eu acho que esses fundos não vão ter, de certa forma, aquele intuito, aquela vontade de saída do que pode acontecer com os fundos D0 D1. Tá. Então, assim, sem querer chover no molhado, eu acho que trade Tarcísio ou não trade Tarcísio, trade positivo ou negativo, esses fundos muito líquidos, eles com spread muito baixos, eles tendem a ser uma área de atenção. Preste atenção no fluxo, se o fluxo diminuir, tome um pouco de cuidado. Tá. Então, para tentar traduzir aqui, deve sair ou pode sair dinheiro mais dos produtos que têm pouca gordura e que geralmente são usados por muita gente como o lugar para você estacionar o dinheiro, justamente para poder botar em risco em momentos de mais euforia. Faz sentido. Se a gente lembrar ali 2019, 20 até 21, que o juro, a gente ficou ali abaixo de 5, essas centenas de bilhões que vieram para crédito recentemente, haviam saído dos fundos de crédito naquele período. Foi um período mais difícil, né? Sim. Com o CDI a 2, mesmo você entregando um fundo que te pagasse ali, que rendesse, né? CDI mais 3, era 5,5%, 6% ao ano, com uma inflação que estava rodando a 5, 6. Era difícil, né? Sim. Um cenário muito diferente hoje. Mas você falou uma palavrinha mágica aqui que eu sempre faço questão de tentar explicar um pouquinho, mesmo para quem já acompanha há muito tempo, que é o tal do spread, né? Para quem, por acaso, nunca ouviu falar ou não se lembra, é muito comum, é essencial no mundo de fundos de crédito ou de ativos de crédito, você tem o conceito do spread, que é a diferença de retorno, né, de juros, que um ativo de crédito paga e o título público paga. Como toda empresa ou ente, né, pessoa física, tem muito mais risco do que o governo, é natural que quanto mais arriscado for o ente para o qual você esteja emprestando, maior a diferença entre o título do governo e o que essa instituição vai pagar. Isso aqui é a diferença, no inglês é o spread de crédito aqui. Essa medida, né, o spread de crédito, que é o prêmio pago para você tomar risco de crédito e de liquidez, tem vários índices que monitoram, e olhando o histórico longo de 6, 7 anos, hoje nós estamos nos menores níveis desde antes da pandemia, que foi ali segundo semestre de 19. Então estamos nas mínimas aqui dos últimos 5 anos e meio, 6 anos. Uhum. Olhando para frente, com eleição ou sem eleição, como que você enxerga o comportamento desses spreads de crédito? A gente ainda não está nas mínimas históricas, que foi ali, acho que primeiro semestre de 19, mas está perto. Você entende que
tem espaço para continuar fechando, e não necessariamente que isso é saudável ou não para o mercado, mas você acha que continua diminuindo esse spread de crédito porque tem muita demanda por crédito, vai continuar tendo demanda? Ou você acha, você está mais conservador e acha que tem espaço para corrigir no curto prazo e, por consequência, os preços dos ativos piorarem, né? Ter retornos ali até negativos? Sim. Eu acho que você falou a palavra central hoje, que é fluxo. Então, enquanto eu tiver fluxo, a não ser que você tenha eventos, e a gente está gravando hoje, você escolheu um dia complicado para gravar, dia 30 de setembro. Vai amanhã ao ar, tá? Vai ao ar, então vai para o de outubro. A gente teve um evento esse fim de semana de Ambipar e Braskem, que são créditos que antigamente eram percebidos como high grade, que muitos fundos têm em carteira e estão se reprecificando as we speak, né? Tá piorando a percepção de risco, Isso. Por consequência, isso dá um impacto negativo nos fundos. O spread aumenta, o valor do título cai. Uhum. E para você ter uma noção, teve papel caiu 80 pontos em um e outro caiu, um está tradando a 16 centavos a dia de hoje e outro está tradando a 38 centavos a dia de hoje. Cada R$1 tá valendo 16 centavos e cada R$1 tá valendo 38 centavos. Exatamente. Então, assim... Isso os ativos negociados lá fora, no exterior. Tanto bonds quanto debêntures. Tá. Então eu gosto sempre dessa cor para quem está assistindo a gente, assim, esses créditos uma vez eram high grades e hoje estão mais para special situations distress, né? Então, talvez, deixa eu só quebrar essas 3 caixinhas para poder falar, porque o spread em cada uma dessas caixinhas está bem diferente. Tá. E quem toca isso, assim, o skill set é um pouco diferente, e que eu sempre brinco, né? Você pensa eu sou um surfista entusiasta, aprendi a surfar durante a pandemia, tinha que tirar meu filho de casa, então vamos tacar no mar, vamos aprender a surfar, e assim eu comecei a prestar mais atenção no mar do que eu prestava antes. E tem uma analogia que meus sócios não gostam muito, que eu tenho usado, até para provocar eles aqui, eu vou falar, apesar de eles não gostarem, que pensa em high grade, high yield distressed, como você tem o surfista de Waikiki, Copacabana, você tem o surfista do Arpoador, em Dia Grande, ou Itacoatiara, ou você tem o surfista de Nazaré, o Mavericks, tá? Que é o surfista de Waikiki, Copacabana? Aquele cara que surfa num lugar que tem muita gente, tem muito salva-vida, tem água quentinha, onda constante, onda que vem que não vai te causar grandes problemas, e muito importante para crédito, você pode entrar e sair a hora que você quiser e sozinho. Então a analogia com high grade é um pouco isso. High grade são empresas de melhor qualidade, mais fluxo de caixa, muita informação, muita gente cobrindo, todo mundo conhece. Então o percebido risco de crédito pode ser menor, uma liquidez muito alta e que todo mundo pode entrar e sair a hora que quiser. Uhum. Tá? Então, lembra que eu falei 300 bilhões? São líquidos. 300 bilhões que entraram no passado, o grosso, se não tudo, foi para isso. Uhum. Aí você tem Itacoatiara, que é um mar um pouco maior, mais complicado, não tem muita gente. E você tem Nazaré. Nazaré, o surfista de Nazaré, ele não entra sozinho. A água é extremamente gelada. Não tem muita gente no mar. E pior, quando você quer sair, se não tem um jet ski, vai ser difícil. E se você tomar um caldo, você tem que estar preparado a ficar 4 minutos debaixo d'água. Caramba. Né? Então eu brinco, quando você considera investir num produto, saiba assim, a característica de cada produto, o risco de cada produto e a competência de quem está fazendo isso. Porque eu brinco, se eu pego um gestor de Special Situational Distress da Root Capital ou um surfista de Nazaré e ponho ele em Waikiki, em Copacabana, no High Grade, ele vai ser um cara de certa forma frustrado, entediado, mas vai ficar lá. Agora, se eu pego o surfista de Waikiki ou Praia de Copacabana e taco em Nazaré, é risco de vida. Então, o skill set é muito diferente e o suitability dos mercados e dos investidores. Então, o Brasil ele tem um histórico recente de crédito, como a gente falou no início, e que foi muito calcado nos últimos anos em super high grade. Aqueles fundos de D0 a D60. O Felipe Neymar, meu sócio, fez um estudo que ano passado, ano 2024, entrou 300 bilhões. O número que eu falei umas 3 vezes aqui. Desses 300 bilhões, 302 bilhões e meio entraram em fundos de D0 a D60. Fundo D61 para cima, isto é, prazo regate acima de 61, foi negativo 2,5 bi. Olha só. Então, no maior pico de captação de fundos de crédito da história, os fundos high yield e distress tiveram captações negativas. Então, para responder a sua pergunta, como foi muito dinheiro e muito fluxo para o high grade, Waikiki, Copacabana, qualquer um entra a hora que quiser, o spread fechou muito.
Então, o retorno em excesso do risco soberano, ele caiu muito. Não é à toa que muita gente fala de títulos de infraestrutura, debêntures 2431, tradando a NTNB menos 70, menos 80, fruto de fluxo. Só para traduzir um pouquinho aqui, né? Os títulos atrelados ao CDI, a gente costuma se referir a eles como CDI mais Isso. alguma coisa, CDI mais 1% ao ano, CDI mais 2% ao ano. Os títulos atrelados à inflação, a gente tem como referência não o CDI, uma NTNB Exatamente. de prazo equivalente. Então, se é uma debênture incentivada de 15 anos, a gente vai caçar ali uma NTNB, não Tesouro IPCA, que tenha mais ou menos 15 anos e ver o quanto que esse título de crédito paga a mais do que a ou a NTNB. menos. No caso, acho que foi pela primeira vez na história que o índice que acompanha essa cesta de debêntures, acho que tem um mês mais ou menos, que está negociando abaixo do Tesouro IPCA. Sim. Tem um detalhe aqui, né? Que são títulos isentos de IR. Isso. Mas mesmo assim, é um sinal importante. É um sinal de né? fluxo, de reprecificação. E nos que não tem o benefício fiscal, que são o CDI+, você falou, a gente está quase no nível histórico mais baixo. Então, você está sendo muito pouco compensado pelo risco de crédito que você está tomando. Só que, e é até curioso, tem uma discussão lá na Root Capital hoje, se realmente a gente já não está no low, porque muitas das empresas que estavam nesse índice de 2019, que você bem mencionou, não estão hoje. O setor de saúde inteiro praticamente saiu do índice. A Braskem estava lá, já não está mais. Então, todas essas empresas saíram. Então, hoje é um índice mais super high grade ainda. Entendi. Então, ele não tem... Então, o prêmio, assim, ele está muito, muito comprimido. Então, o meu receio da sua primeira pergunta é se fluxo diminuir e o spread está num nível tão baixo próximo do CDI que os custos dos fundos, auditoria, administração, gestão, custódia começarem a ser superior ao spread, o fundo render abaixo do CDI, o investidor fala, poxa, será que vale a pena eu ficar nesse fundo D0, D1, que durante tanto tempo me rendeu um pouco acima do CDI e agora ele está rendendo abaixo do CDI? Faz sentido? Né? Não existe, there's no free lunch, né? Até o meu sócio Sérgio Pessoa outro dia deu uma palestra na PUC explicar o conceito de free lunch. As pessoas acham que é um free lunch você comprar um fundo de crédito D0, D1 e render acima do CDI. Eu sou economista por formação, eu sempre estudo casos polares extremos. Se um fundo que tem 5 bilhões de reais, para dar um exemplo, sob gestão, D0, tem 100% de resgate, eu te garanto uma coisa. Ou ele não vai conseguir vender tudo, ou se ele vender tudo, ele vai estar marcado no dia seguinte menos que ele estava no dia anterior. Vai ter que vender alguns títulos com prejuízo. Um prejuízo um pouco abaixo do mercado, que o volume é grande. Então, as pessoas têm a percepção que o fundo D0 é uma coisa mega tranquila. Eu tento falar, cara, abre um pouquinho mão de liquidez. Vai para um D30, que já é melhor que o D0. Vai para o D60. O D60, ele te dá, assim, só fazendo um contraponto assim, por que os fundos high grade nem todos vão ter os mesmos problemas que outros? O D60, ele pode ser um high grade multi-estratégia. O que eu quero dizer com isso? Se você é um fundo D0, D1, liquidez é o seu mantra. Você tem que comprar coisa super líquida. E super líquida é debênture das melhores empresas e LF dos melhores bancos e títulos públicos. Né? Beta na veia. Risco de mercado na veia e spreads cada vez menores. Se você está posicionado hoje com esse spread, como você falou, bem baixo, você não deixa de ser um gestor, você passa a ser um torcedor. Eu torço todo dia para esse spread não abrir, porque se abrir não tem o que fazer. Eu estou posicionado, eu estou alocado, o troço está na mínima, está quase não batendo o CDI, eu tenho que torcer para não... Agora, se você é um fundo D60, você pode comprar ativos high grade um pouco mais ilíquidos. Você pode comprar cota sênior de FDIC, um rating muito bom, com muita boa subordinação, com um ótimo lastro, gestor com muito histórico, mas FDICs D30, FDICs um pouco mais ilíquidos, mais high grade. E aí os fundos, esses produtos estruturados, trazem um pouco mais de spread, que aí no blend você consegue. Mas voltando aqui, eu acho que o high grade, ele está muito complicado. Agora, deixa eu só fazer um parênteses rápido com o high yield e com o distressed. Nosso fundo high yield, que está aberto para quem quiser ver aí nas principais plataformas, é um fundo para entregar CD mais 5. Tá? Ele está, dos 7 anos de existência desse fundo, ele está no nível de carrego mais alto. Contra-intuitivo, né? Estamos falando de spread super fechado. Por quê? Porque todo mundo veio para cá, é feito manada. Ninguém no Brasil quer abrir mão de liquidez. Um fundo D180, um fundo D360, quer dizer que você vai ter que deixar o dinheiro comigo por 180 ou 360 dias antes do seu resgate. Mas se você tem uma parcela do seu dinheiro que você não sabe que você não vai usar, você sai desse CDI mais 0 nada e vai para CDI mais 5 no high yield, que é o target return do fundo. CDI mais 5 hoje com CDI é 15, mais 5 é 20% ao ano. Composto, você pensa no horizonte de 5, 10 anos,
Cara, dificilmente eu pareço um vendedor de enciclopédia, mas eu acho que são muito poucos ativos mais interessantes do ponto de vista de risco e retorno. Por quê? Porque como não tem ninguém alocando nesses produtos, tem muito pouca competição. Quantos fundos de high yield você já entrevistou aqui? Por acaso já teve, Então, nos poucos mas episódios. quantos você Teve investiria? o Ricardo Binelli da Solis, esteve aqui com a Ah, gente, que não sim. é que ele é um fundo de raio, ele é na casa Sim, casa de que FDIC investe em com FDIC bastante pra caramba. experiência, sim. Mas assim, você conta nas mãos os fundos de Mas são FDIC poucas custódio casas no Brasil, sim. do mercado gigantesco. E que Sim. teve captação negativa ano passado. Só que a gente está num momento macro brasileiro de muitas recuperações judiciais, muita demanda por capital, muitas indústrias sofrendo. Então, o que você traduz? Você traduz em muitas oportunidades e pouquíssimo capital disponível. Para mim, isso é um sonho, porque eu não tenho competição. Eu consigo ditar, de certa forma, preço e estrutura. Você está precisando de dinheiro? Legal, vamos estudar, ver se faz sentido. Se eu quero dar dinheiro para você, que garantias você tem, qual é o seu histórico e tudo mais, você consegue montar a carteira até mais agnóstica, mais market neutral. Né? Que essa é uma outra beleza do crédito que as pessoas não falam. O crédito high yield, se você sai da coisa muito líquida, extremamente D0, D1, você consegue oferecer o conceito que o gringo chama de market neutral, que é você ser agnóstico ao cenário macropolítico. Esse país, assim, a gente conhece o histórico. Daqui a um ano vai estar todo mundo brigando no WhatsApp de novo, eleição. Daqui a 3 anos vai ter outra crise. Esse é o Brasil. O Felipe Neymar fala isso toda reunião. A cada 2, 3 anos uma crise, a cada 4 anos eleição animada, todo mundo sai do tapa na família. Esse é o Brasil e não deve mudar. A gente torce. Eu torço, a gente faz nosso trabalho educacional, a gente torce, mas dificilmente vai mudar. Mas nesse ambiente, você não sabe qual vai ser o dólar de final do ano, se vai ser 6, 4, se a bolsa vai subir 20, vai cair 20, se o pré vai abrir, vai fechar. O Brasil, assim, de certa forma, uma gangorra. Mas a beleza do crédito high yield é que eu não preciso acertar nada disso. Eu só preciso acertar que o cara me pague, e se ele não me pagar, a garantia da operação me pague. Não estou falando que isso é fácil, mas se você fizer de uma forma escalável, com time, com análise, depois a gente pode até falar os pilares de análise de crédito, assim, você consegue coisas com muito boa estruturação, com muito bom carrego, que você só depende que o cara te pague. E aí, se o dólar vai ser 6 ou 4... Mas então, assim, voltando ali ao cerne da pergunta, olhando os próximos 12 meses aqui, você acha que tem uma probabilidade muito alta de o spread de crédito para o high grade, que são as empresas mais seguras, você acha que tem uma probabilidade muito alta disso abrir, média disso abrir? Eu acho que a probabilidade é muito Ou você acha que não vai abrir, vai continuar fechando o spread, vai diminuir o spread? Eu acho que o nosso cenário básico, a gente é É gestor... previsão, mas é no teu métier. Exatamente. A gente pode mudar de opinião semana que vem, tá? Sim. Eu acho assim, dificilmente o spread de crédito vai fechar muito além dele estar. Então, o que a turma surfou, que foi muito bom para todo mundo, os últimos 3 anos, que é o spread médio high grade 2,5 e para onde está agora, isso meio que acabou. Tá Então, em torno de 1 e pouco? 1 e pouco, se você ajustar por todo mundo, já está abaixo de 1. Tá. E como um fundo, em média, tem custos entre 0,5% e 1%, o fundo já vai estar dando CDI. Então, você precisa de mais fechamento para ter ganho de capital para render acima do CDI. Eu acho que o fechamento está diminuindo. O fluxo está diminuindo, e se o fluxo parar, aí sim você para de ter o comprador marginal, e aí se tiver que ter venda, você abre um pouquinho. Então, eu acho que eu diria que é arriscado esses fundos torcedores D0 D1, vai para pelo menos um D60, que aí você consegue fazer um multi-estratégia, comprar FDIC, se blindar, Perfeito. se proteger melhor. Então, eu acho que a chance nos próximos 12 meses disso abrir, ela não é desprezível porque a gente falou, no trade positivo, né, o pessoal pode sair um pouco de crédito também, ajudar a abertura de crédito, e num trade negativo, o pessoal fica mais cauteloso, não estou sendo compensado pelo risco, sair disso para outra coisa, dos fundos para coisas mais protegidas. Então, o nosso cenário de crédito cara, muito cuidado com coisa muito líquida, você depende do fluxo, o fluxo está diminuindo, o spread que você está entrando é um spread que já está muito baixo, em alguns casos até negativos, como a gente falou, e abre um pouquinho mão de liquidez. Olha o high yield, olha o distressed. Né? A gente pode até falar depois de precatório federal, que volta e meia aparece no noticiário, é um palavrão e tudo mais, mas você está ganhando CDI mais 12. Aí você falou, pô, legal, CDI mais 12. CDI mais 12 hoje, ou CDI mais 10, ou CDI mais 5, de 20% ao ano. Isso para as empresas com acesso a capital, um pouco mais redondas, mas que são menores, ou está num setor que é um pouco mais complexo. Estão falando de 20% ao ano, isso não é a média das empresas brasileiras, acho que a média das empresas brasileiras, pequenas e médias, talvez seja CDI mais 15. Isso aí é impagável, né? Então, esse é justamente esse meu ponto. Porra, para o investidor, é excepcional ter 20 a 25% ao ano investindo em crédito
que ainda tem alguma liquidez, né? Seja em 180 ou em 360 dias, existe alguma liquidez. Mas o problema é receber isso, né? Sim. Como que você está enxergando, que é totalmente também a tua seara aí, né? Dentro do high yield, não falando da tua carteira especificamente, mas o mercado de high yield, né? Das empresas de risco médio para alto ali, no qual vocês operam, como que está a sustentabilidade de pagar 20, 25% ao ano? Não, você tem razão. Tudo começa com a taxa base. A taxa base é 15%, é problema. Que é o que você falou, CDI mais. Então o cara já começa com 15% da taxa base. Qualquer mais em cima já complica. Então, se o middle market está captando CDI mais 5 ou mais, a probabilidade de default, de recuperação judicial de um calote, ela é mais alta. Então, se você pega o índice histórico do Serasa de recuperações judiciais, desde o início, tá? Desde o início. A gente está no all-time high. Sim. Está no nível Nunca máximo. teve nesse Nunca patamar. teve. Então, assim, esse nível de juros de 15% mais é ruim. Vai ter muita quebra. Assim, nível de recuperação judicial vão continuar. Então, como é que você navega? Pô, legal, você trabalha com esse, você está falando que seu mercado é horroroso. Assim, eu acho que, de novo, por ter pouca competição e pelo nosso fundo ser um fundo... a gente até recomenda o pessoal ler uma carta que a gente escreveu, que é sobre diversificação ótima. Né? Eu não consigo montar uma carteira de 100 nomes em high yield. Eu vou fazer besteira. Nossa carteira são 30 nomes que a gente conhece a fundo, que a gente estruturou, que a gente deu a garantia, que o nosso compliance fez análise, que o jurídico fez análise, que o analista fez análise, a equipe de gestão, o comitê aprovou. São 30 operações. Então, se você pensa em 10 indústrias, são os 3 campeões, os 3 que a gente achou melhor naquela indústria. Então, se você separa meio que o joio do trigo, eu brinco. A piada que eu sempre falo. Se você prefere investir em 3 bancos ou em 15 bancos? Todo mundo que a gente fala, não, diversificação, eu prefiro 15 bancos. Tá bom, você vai dar crédito para 15 bancos, tá? Me diz os 15 bancos. No 8º, o pessoal começa a engasgar. Então, isso que a gente aplica tudo. Nas indústrias, a gente quer ver as operações que a gente se sente muito confortável. E uma coisa mega importante no high yield não é só a questão de quem está por trás, da empresa, mas também da garantia. Um exemplo que eu dou para os nossos investidores é, se você tem um apartamento, vamos dar um apartamento médio aqui do seu ouvinte, deve ser aqui, R$1 milhão. Vamos dizer que o nosso ouvinte médio tem um apartamento de R$1 milhão e ele pega 100 mil emprestado e dá como garantia o apartamento. Eu te garanto uma coisa, ele vai pagar esse crédito. CDI mais 5, CDI mais 7, a taxa que ele pegar, ele vai pagar. Que ele não vai perder o imóvel de R$1 milhão para uma dívida de 100 mil. Bota 200 mil, eu te garanto que ele vai pagar. Bota 800 mil, não sei. Aí não. Aí o jogo é diferente, mas esse é o conceito do loan to value, né? Da razão de garantia do crédito versus a sua garantia. Então, quanto mais baixa essa razão, maior a propensão do cara pagar. Então, assim, de novo, no nosso high yield, que a gente tem que escolher 30 empresas, 30 investimentos, é muito calcado nessa análise criteriosa de quem está por trás, garantia. E nesse momento, como eu falei nisso, a gente consegue ditar preço e estrutura. Eu consigo pegar um carrego melhor com mais garantia. Então, meio contra-intuitivo, um momento ruim de mercado, essa taxa altíssima, mas é nessa hora que eu consigo pegar operações que não aparecem normalmente. Então, de um ponto de vista de risco-retorno, você diminui o risco. Mas aí você precisa abrir mão de liquidez, que é um tema que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Sai do D0 um percentualzinho, bota um percentualzinho no 180, no 320 para pegar esse alfa do CDI mais 5, que ajuda muito, né? Que ajuda bastante. Então, a gente acha que o spread no high yield, ele está te compensando muito bem por todos os riscos. Risco não é só risco de crédito, é risco de liquidez, é risco de mercado, e risco de crédito, risco de garantia, risco de estruturação. Então, a gente acha que nesse momento, cara, assim, pro high yield, maravilhoso, e o distress nem se fala, né? Boa. Entendi. O distressed, que é operações de empresas estressadas ali, em tese, lá nos Estados Unidos fizeram essa tradução por muito tempo dos fundos abutre, né? Eles horrível ficam isso. rodeando. Vulture funds. A gente é provedor de liquidez. Quando todo mundo vai embora, abandona, a gente vai prover liquidez. E ajuda a solucionar o caso. Mas, obviamente, tem um custo alto. Custo a risco. Sim. É o prêmio de liquidez. Como é uma empresa muito mais arriscada, o custo é mais alto. Mas volta... Não é nem tão arriscada, é que não tem dinheiro. A gente acabou de falar, 300 bilhões foram para Waikiki, Copacabana. Ninguém põe o dinheiro em Nazaré. E aí não tem dinheiro em Nazaré. Quando alguém precisa de dinheiro em Nazaré, é taxa de Nazaré. Sim. Então, o que a gente está tentando desconstruir, eu acho que é muito errado esse termo da vulture funds, os abutres. Assim, a gente é provedor de liquidez. O pessoal acha fácil, né? O meu fundo de 2011, a gente captou $150 milhões e o principal investidor na época, o âncora, foi o André Jakurski. Isso é público.
E eu tinha que sentar com ele, volta e meia, para passar a carteira. E, poxa, o pessoal, quando escutava, ficava assustado. Isso aqui é uma micoteca. Pô, peraí, olha essa carteira aqui. Você deu dinheiro para Gafisa. Você sabe, o PDG quebrou, Rossi quebrou, Viver quebrou, que você está dando para Gafisa. Eu falei, cara, a Gafisa tem Alphaville, é só vender Alphaville que ela paga tudo. Ah, você deu dinheiro, você comprou o bond da Celpa, que está quebrado na recuperação judicial. Sim, eu paguei 15 centavos, o plano de recuperação vai ser vendido por 25, a Equatorial vai comprar. Ah, mas você está olhando, você investiu na MPX, a OSX quebrou, a OGX quebrou. Isso aqui é uma micoteca. Isso não é uma micoteca. Isso são empresas que, no preço certo, na estrutura certa, se você tem capital, onde quando ninguém está disposto a dar, você consegue extrair valor para você e para a empresa. A MPX, que muita gente chamava de micoteca na época, virou Eneva, um case de sucesso absurdo. Basicamente, a gente era um dos principais credores, junto com o BTG, o BNDES, a gente converteu grande parte da nossa dívida em equity, deu fôlego, a empresa estava pronta, relançou no mercado, refinanciou tudo, hoje é um case de sucesso. A gente, por exemplo, quando teve aquele desastre horrível de Mariana, a Samarco entrou em recuperação judicial, essa hora, pô, quem quer investir numa coisa dessa? Mas o business era muito importante para a região. A Samarco é 30% do mercado de pellets mundial. A gente deu saída para alguns bancos e reestruturou toda a dívida local brasileira. Os bondholders depois aceitaram o plano. E a empresa está aí produzindo de novo, gerando riqueza para a área. A área que foi afetada precisava da Samarco para gerar imposto de novo, para voltar dinheiro para Mariana, para as prefeituras de volta. Então, de novo, esse dinheiro sai caro porque não tem muito capital destinado. Competição. Onde tem mais competição, o dinheiro é mais barato. Onde Exatamente. não tem muita competição, exatamente. mais custoso. Antes de vir para cá, eu estava escutando um podcast seu com o Canitz da Spectra, né? E eles fizeram um estudo que todos os fundos de distress juntos, de dry powder que tem a indústria, que é capital disponível para investir, dava 13 bilhões de reais. Divide por 5, não dá nem 3 bi de dólar. A Samarco de bond tinha 4 bi e meio de dólar. Então a indústria inteira brasileira não resolvia. Então, assim, o mercado é muito incipiente. Mas, de novo, é um mercado difícil. É o surfista de Nazaré. Um medo que eu vejo no mercado, a gente estava até trocando um WhatsApp ontem, é como esse mercado do high grade cresceu mais, tem mais importância e tal, tem muita gente querendo sair dali e migrar no risco de crédito. Eu acho que o que o Brasil ainda está engateando é o histórico de gestores em distress. Porque distress no Brasil é difícil. Se o passado é incerto, imagina investir em distress. Mas eu acho que com o passar do tempo, com mais capital, com mais gente fazendo, isso aqui é uma asset class que no futuro, quando a gente estiver falando daqui a 10 anos, muito mais gente vai ter, tanto no high yield quanto no distress. Independente da classe do crédito, né? O que são vocês devem olhar muitas coisas. Se você pudesse resumir as 3 principais, quais são os 3 principais elementos que vocês olham antes de investir numa operação de crédito? Pô, 3? Nossos comitês é cada brigalhada, é cada coisa que aparece. Eu vou te dizer os matadores. Assim, quem mata. Uma coisa que a gente não dava muito valor, quer dizer, não dava. Dava, mas não dava tanto quanto a gente dá hoje em dia. Que todo crédito é um contrato entre credor e devedor. Você tem um cara que deve para alguém. Então, no final do dia, se eu te empresto o dinheiro, se você não me pagar, a gente vai ter uma relação desagradável. Então, eu quero ter uma relação com o Samuel, quero ter que cobrar ele, e isso você faz no compliance. Antes de fazer uma operação, a gente tem que saber tudo sobre a sua vida. Criminal, civil, calote, trabalho. Puxar a capivara de você, dos seus sócios, dos seus diretores, de todo mundo, para saber se eu tiver um problema, eu quero estar do outro lado da mesa desse cara, desse grupo, dessas pessoas. E eu vejo nesses 15 anos que já estou no Brasil de novo fazendo crédito, 16 agora, os problemas que eu tive realmente foram as pessoas. Então, essa análise compliance, a gente investiu pesado, temos 2 pessoas experientes lá trabalhando na Root Capital, todo deal começa com um dossiê de compliance próximo. As pessoas físicas por trás da empresa. As pessoas físicas por trás, os diretores, o conselho, os acionistas e o CNPJ da empresa. Já apareceu lá até trabalho escravo. Assim, então, assim, isso para a gente é não negociável. Antes de fazer qualquer operação, você tem que saber com quem está lidando. Se o cara não pagar, quem você vai ter do outro lado da mesa. E no Brasil tem certas pessoas que você não quer ter do outro lado da mesa. Isso é essencial. A segunda coisa é, se a empresa, o fluxo de caixa, não está 100% à prova de bala, a garantia. E a garantia tem que estar líquida, disponível, para se der problema, você conseguir recuperar alguma coisa. Porque no final do dia, ou a empresa te paga, ou a garantia te paga. Então, essas 2 coisas
a gente não negocia. Isso tem que vir do ponto de vista do jurídico. Uma fazenda no interior do Acre para executar vai ser mais difícil do que um apartamento em Total. Pinheiros, em São Paulo. Total. Assim, toda operação de crédito que a gente faz na Root Capital, ela tem 3 dossiês. Uhum. Tem o dossiê do compliance, que a gente acabou de falar Que é sobre puxar a tudo, capivara. puxar a capivara. Tem o dossiê do jurídico, que é entender aquela operação de crédito, tudo que está por trás, entender todas as garantias e entender se der problema na garantia, aonde eu vou executar. Ah, se é um imóvel, qual o RGI? Uhum. A gente brinca, nem todo RGI é igual. Tem uma piada que eu RGI sei. é o quê? É o Registro Geral de Imóveis. É a região barra cidade. Exato. Eu, por exemplo, eu moro em Copacabana, sou de Copacabana. O RGI de Copacabana é o 5º RGI. Aí você fala, pô, Copacabana, Rio de Janeiro, é um RGI tranquilo. Sabe qual é o apelido do 5º RGI? É o 5º dos infernos. Porque Tudo demora demora, tal. Esse é o apelido que dão. Nada contra vocês aí do 5º RGI, mas é um apelido que eu já escutei. Mas você tem que saber disso quando você vai investir. Eu financiei um prédio na Vila Atlântica de Copacabana. Eu tive ele registrado no 5º RGI, mas o meu DEJU falou, se você tiver que executar, a lei de alienação fiduciária diz que é 3 a 6 meses, bota 6 a 12. Então, o meu memorando jurídico vai dizer, esse imóvel está livre, ele pode ser dado em garantia, ele vai ser dado em alienação fiduciária. Se você tiver que executar, você vai executar nesse RGI, esse RGI. Se tiver uma briga judicial, provavelmente vai ser esses juízes aqui, que são pró-devedor ou pró-credor. Você tem que saber essas coisas. Porque aí o terceiro memorando vai ser os meus analistas pegando o pior cenário, que é o default, e o pior cenário eu vou ter que executar a garantia. Então eles vão pegar tudo que os advogados falaram, botar numa planilha no tempo, descontar os custos todos de execução, de broker, de advogado, de imposto, de TBI, trazer a valor presente numa taxa que eu ainda ganhe dinheiro. Então, quando a gente faz uma operação, esses 3 pilares têm que estar conversando. Pessoas que você quer dar crédito, operação que se não pagar está bem estruturada, tem boa garantia e quanto vale isso. Obviamente tem uma quarta que é o memorando, que é o memorando feliz, que assim, essa empresa é boa, ela tem fluxo de caixa, ela deveria se repagar. Que você não vai fazer uma operação sabendo que ela não vai te pagar. Então, isso aqui é importante pra caramba também. Mas eu diria que você perguntou os 3, acho que esses 3 primeiros aqui seriam mais importantes. O compliance, o jurídico e o worst case cenário, o pior cenário. Se tiver que executar, quanto que volta? Mas para uma pessoa física que se propõe a estudar, que tenha tempo para estudar, porque toma tempo, porque isso que você falou são os gestores profissionais, com equipe, estrutura, experiência e tudo mais. Uma pessoa física que não seja preguiçosa, que queira estudar, tem ali um top 3 itens que você olharia? Acho que puxar a capivara, o Google ajuda muito. As pessoas físicas, em tese, com mais ou menos dificuldade, conseguiriam fazer isso. Sim, O que você elencaria como outras 2 coisas? Aqui eu vou ser bem negativo. Não faça isso em casa. Delega para um gestor. Cara, você não vai ter um compliance para estudar todas as pessoas, estrutura por trás. Você não vai ter um jurídico para ler calhamaço documento. Você não vai ter acesso ao RGI, essas coisas do histórico. Você não, assim, você vai acabar se calcando em coisas que podem não se traduzir reais. Às vezes, assim, a turma de rating é muito boa. As empresas de rating. Adoram sim. bater no rating. Eu acho isso um equívoco. É que o rating ele faz de tempos em tempos. E as coisas mudam. E eles não têm acompanhamento. Assim, então, vai se calcar em rating. Eu acho que não tem receita mágica. Crédito é building blocks. São muitas coisas juntas. Então, o time, a gente tem 25 pessoas fazendo isso. Com muita experiência, que só fizeram crédito. A Root Capital ela é uma casa que só fez crédito, só faz crédito e só vai fazer crédito. A gente não vai mudar. A gente só faz isso. A gente aplica esse mindset, pior cenário para tudo. Então, todo crédito que a gente compra, a gente pensa assim, cara, o que é o pior que pode acontecer aqui? E, cara, toma tempo. Então, dizendo para um cara jovem, iniciante, tentar fazer isso, não faz. Compra um CDB de um banco de primeira linha, menos do FGC, você vai estar bem protegido, e estuda ou vai trabalhar num banco, vai trabalhar numa gestora e aprende, porque crédito não é trivial. Dá para dizer que existe um momento pior para investir em crédito de uma maneira mais generalizada? Ou um momento de não investir? A gente consegue, eu já ouvi isso muitas vezes, de gestores profissionais, pegando a bolsa, por exemplo. Quando a bolsa está com os preços, em geral, muito esticados, entre aspas, né? Que os valuations estão muito altos, em tese, né? Depois que passa é muito fácil de falar, mas em tese é um momento mais arriscado se investir. Olhando lá para fora hoje, uma hype que está todo mundo acompanhando, as empresas ligadas à inteligência artificial. Uhum. Eu não entendo porcaria nenhuma de valuation de empresa de inteligência artificial, mas parece que tem uma bolinha ali bonita se formando. Os valuations estão muito, 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 muito altos no mercado incipiente.
trazendo para o mundo do crédito, dá para dizer que tem situações econômicas ou configurações de juros, câmbio, PIB que são melhores ou piores para você aumentar a alocação? Não é zerar, né? Sair e voltar, mas em que situação que você acha que seria pior estar alocado? Em que situação que seria melhor? Ou aumentar, né? Em que situação seria legal diminuir? Em que situação seria melhor aumentar? Sim. Tentar quebrar as 3 caixinhas porque elas vão ter respostas diferentes. No high grade, por exemplo, fluxo é muito importante. Então, no momento que o fluxo vira, foge. Né? E a gente pode estar chegando perto desse momento. Spread baixo, spread comprimindo. Spread fluxo é resgate, começar a ter muito resgate. Hoje é positivo. Né? Hoje está entrando, então, quando o fluxo vai parando e vai virando negativo, resgate, cara, sai disso. Cuidado. Mas se eu sair junto, eu vou sofrer também. Não, tu falou para investir. Quando não investir, não investe quando o fluxo está parando. Diminui a alocação. A gente zerar, mas talvez diminuir. A gente teve 300 bilhões entrando em fundo D0, D60 ano passado. Esse ano está entrando menos. E uma hora pode parar de entrar. Uhum. E aí uma hora, como você falou nisso, vai que o pessoal quer tomar outros ativos de risco e passa a sair. Então, fundo D0, D1, principalmente, monitora o fluxo, porque quando o fluxo parar e virar, é hora de sair. Bom. E para piorar, se tiver em níveis de spread baixo, né, como a gente está agora... Significa que os ativos estão mais caros? Mais caros, você não está rendendo o suficiente pelo risco que você está tomando de uma carteira de crédito corporativo e não soberano, é uma hora de tomar cuidado. Né? Então, essa é uma hora assim, quando está todo mundo entrando, agora parando de entrar, talvez também pare de entrar também e saia antes que o negócio virar. Já no high yield, o momento de você não entrar é justamente quando o fluxo está entrando absurdamente. Que a gente nunca teve isso no Brasil. Brasil não. Nunca teve. Então, o high yield, hoje, é o negócio da bolsa. Acho que o Braga, que a gente amigo em comum, que me deu um bolo outro dia, ele me dá uma carona pro jogo da NFL, me deixou lá esperando no bar. Ele fala o seguinte, é o que você falou, a bolsa tá cara, todo mundo quer, ela cai, todo mundo foge, né? No Brasil, assim, todo mundo tá vendo que o spread de high yield está abrindo. Antes eu falava boca de jacaré, agora é uma boca de dinossauro, né? O fundo high grade está rendendo CD mais nada e o fundo high yield CD mais 5. Compõe isso para 5 anos é uma grosseria. E ninguém abre mão de liquidez. Nesse momento que você deveria estar indo para o prêmio de liquidez na máxima, assim, você vê pela captação da indústria, muito ruim. Legal que os nossos investidores já estão acompanhando o nosso fundo já há 7 anos, e eu brinco que o nosso fundo ele está meio que batizado, porque, poxa, a gente sentou lá em 2018, 2019 teve aquele problema em outubro de 2019 que um fundo teve muito resgate lá em Minas Gerais. Aí depois, 2020, veio o Covid, o mercado todo desabou. 2021, barata voa do pré. 2022, eleição super animada. 2023, lojas americanas, Light, South Rock. Depois, 24, RJ. 2025, tarifaço, sei lá o quê, RJs ainda alto. Mas se você estruturou coisa decente, você está conseguindo ditar preço, estrutura, entregando CD mais 5 ou mais, e default na carteira não existente, acho que nossos investidores começaram a entender que está tendo captação no fundo, que é bem positivo. Mas, em geral, como indústria, captação negativa. Então... E para distress, para aqueles fundos bem mais apimentados, na ponta da cadeia, tem uma configuração de cenário melhor ou pior para aumentar a alocação? Tem. Eu acho que hoje você está, né, na safra do vinho do Porto perfeita. Né? Você tem sol bom, chuva boa, o ripening bom, açúcar. Assim, você vai ter uma safra vintage distress fenomenal, porque nível de recuperação judicial gigante, brigas judiciais gigantes, juros altos, e muito pouco capital disponível. Aí você dita mais do que preço e estrutura. E para piorar, um ativo que estava começando a ficar mais tranquilo, mais pacificado, os precatórios, a PEC 66 deu um susto na turma aí. Que as dívidas dos governos municipal, federal, estadual e federal. Exatamente. Que teve mudança na PEC, teve mudanças na forma que tem pagamento, e o gestor de longo prazo quer previsibilidade. O gringo, ele quer ver previsibilidade. O gringo que ele quer investir com um cara que faz a mesma coisa sempre. Que ele sabe exatamente o risco que ele está tomando. Então, precatório, uma coisa que estava começando a ficar pacificada, a PEC 66 sacudiu. Primeiro teve a PEC do calote, depois teve a PEC 66, e aí o investidor institucional de longo prazo fala, caramba, eu achei que o artigo 100 da Constituição garantia o pagamento do precatório, e agora eu não sei. Prêmio de risco, abre preço. Né? Abre spread, cai preço. Então, para quem sabe precificar, sabe navegar, é um momento interessante. Então, poxa, o cenário para distressed,
para liquid distress, que é o mais líquido, um high yield mais ilíquido. A gente tem 2 tipos de high yield na Root Capital. O 180, que é o cara que quer mais liquidez, e o D360, que é mais um ano. Você quer o seu dinheiro? Daqui a um ano eu te devolvo. Eu consigo fazer uma coisa um pouquinho mais ilíquida, o que dá mais prêmio de liquidez. Um precatório federal, bem comprado, ele paga em um ano. Então, no meu D360, eu consigo comprar um precatório federal que eu estou casando passivo e ativo. Né? Se o cara pedir resgate, eu recebo o ativo em um ano, eu pago o cara. Então, mas respondendo a sua pergunta, para o Distress hoje, para o Nazaré lá, assim, é pouco capital, é muita empresa, é muito legal claim, é muito precatório. Você também é o momento de ditar preço e estrutura muito interessante. Mas, de novo, não faça você de casa, advogado, compliance, estrutura, análise e passivo de longo prazo. Abra mão de liquidez para ter esse prêmio de liquidez, que o Brasil é o único. O Brasil é um dos poucos lugares. Tem algum subsegmento da indústria de crédito? Você já falou bastante do crédito high grade aqui, mas tem algum setor da economia ou subsegmento de crédito que você tá com medo? Que você acha que, poxa, ali a gente tá totalmente fora, tá evitando? Sim. Totalmente fora a gente nunca fala porque pode ter o campeão da indústria. Uhum. Né? Algumas indústrias que a gente está olhando e até de forma surpreendente. Né? Uma que todos nós aqui dependemos de saúde. Né? Eu nunca vi na minha carreira no Brasil a situação que a gente está vendo com as principais empresas do setor. Né? Você olha, DASA, Vivio, Elfa, Cora, Oncoclínicas, e a lista vai. Todas essas são high yield para cima. É CDI mais 10 para cima. Tem algum fator Inflação, incomum ou não? inflação de custo de hospitalar, Tá. plano de saúde, brigalhada, gestão, crescimento, aquisições, muitas aquisições, muita saída preço errado, se alavancando, juros altos. Né? Assim, a gente estava até pensando outro dia, quais são os high grade setor? Você tem Reddor, Rap Vida, o resto, assim, não é mais 100% high grade, são empresas boas. E tem uma razão de existir. Então, é um setor que causa certa preocupação. Imobiliário, juros altos, péssimo. Inflação de custo, ruim. E uma economia não muito pujante, pode trazer problema imobiliário. E uma coisa que nos perguntam muito, por que a gente não tem um FIAGRO ainda, a gente tem operações do agro. O legal de você ter um fundo high yield é que você pode ter 10 indústrias, 15 indústrias, você bota 3 nomes. Eu acho uma maldade que o pessoal faz com a turma do Fiagro, falando muito mal e tudo mais, porque o Fiagro é um produto difícil, tá? Ele, por natureza, se você capta um Fiagro, você faz uma oferta, você recebe um bando de dinheiro e você tem que alocar em pelo menos 20 empresas do setor agro. Para ter pelo menos uma consideração de 5%, são pelo menos 20 nomes. Cara, você tem que alocar em 2 meses 20 operações do agro, eu te dou uma certeza, você vai errar. Você não vai acertar todas. Então, a gente adora o setor, mas é um setor que vem sofrendo. Se o dólar cair para baixo de 5, vai ter bastante problema. E, como teve muita gente, muito fundo novo, que a gente chama First Time Comers, que é super importante. Né? Da mesma forma que a gente fez First Time Comers de Distress lá em 2010, é importante que tenha esses fundos dedicados, mas eu acho que é muito difícil você ser forçado a qualquer momento ter que alocar em 20 a 30 empresas do agro. Né? Que aí se você tem 2, 3 problemas, a carteira é muito... Então, assim, eu acho que a gente está olhando essas 3 coisas, a gente gosta, a gente investe no setor de imobiliário, a gente está olhando saúde, a gente tem operações do agro. Mas no relativo são setores que inspiram mais preocupação. Preocupação e cautela. E na ponta oposta, quais são ali os setores ou subsegmentos do crédito que você está achando tem mais oportunidade e o mercado tá meio que deixando passar batido, não está prestando atenção? Cara, assim, não quero de forma nenhuma ser arrogante dizendo que eu sei coisa que o mercado não está vendo, mas eu aprendi uma coisa com o meu sócio... O mercado de crédito, principalmente, tem muitas arbitragens, né? Tem. Eu aprendi com o meu sócio Yuri Majerovics, uma indústria que eu, sinceramente, nunca tinha prestado muita atenção. Torres. Ele virou um torreiro. Torres de que? Antenas? Antena. De telefonia? Sim. O múltiplo, pega nos Estados Unidos, América Móvel, essas empresas. Temos empresas gigantescas. Gigantesco, múltiplo altíssimo. No Brasil, a gente tem várias empresas muito bem estruturadas, com muito boa gestão, com múltiplos extremamente relevantes e que estão tomando dívida no mercado a níveis super legais e que eu, particularmente, nunca tinha prestado atenção. Demorei, assim, o Yuri teve um trabalho de convencimento do resto da equipe, tanto jurídico. O compliance foi fácil, porque a gente de mercado grande, a estrutura são as próprias antenas, colateral, os contratos são contratos com operadoras, grandes operadoras, TIM, Vivo, Claro, e tudo mais, são contratos bons de longo prazo, com bom fluxo de caixa e que comporta dívidas tranquilamente. Então,
isso para mim, torre, foi uma coisa, assim, foi, assim, Fora da caixinha. fora da caixinha, assim. Acho que isso, pensar outras coisas de arbitrais aqui, eu acho que eventualmente não tem oportunidade, não tinha, de bonds. O Brasil, nosso mercado foi muito fechado durante muito tempo. Os Corporate títulos de bonds, empresas brasileiras negociados fora do correto, Brasil. correto. E a gente acha que, assim, começar algumas empresas de alguns setores que também tiveram uma arbitragem bem boa, só para não ficar só na torre e dar um outro exemplo bom, que é óleo e gás. Né? A gente teve problema lá em 2015, 2016, teve muito problema na indústria, mas nos últimos 5 anos, as empresas que prestam auxílio em óleo e gás, os day rates subiram muito. Não tem embarcação, ninguém mais investe. Petróleo e gás virou uma coisa não tão sexy. Então, ninguém estava construindo mais barco, embarcações, ROVs e tudo mais. Então, as empresas que foram resilientes e os últimos 10 anos mantiveram foco, conseguiram manter suas frotas, gastar o CAPEX, conseguiram pegar contratos muito bons com a Petrobras. E estão com day rates muito bons. Você pega a Ocean Pact, é um caso de sucesso bem interessante. Ajeitaram a casinha. Sofreu bem ali no começo, né? Pós-IPO. Todas sofreram bastante. Tanto as de frotas marítimas, como até de helicópteros. A Bristol, Omni, CHC, empresas que são dedicadas a helicóptero para plataforma, assim como as de embarcação, Oceânica, Posidônia, Ocean Pact. Estou dizendo nomes aqui, não são que são investidas minhas não, tá? Mas são assim, que se beneficiaram, o setor se beneficiou, o setor macro se beneficiou. Você tem menos oferta de embarcações, de aeronaves, então a Petrobras foi obrigada a ter que pagar um pouco mais. Day rate que ajudou essa empresa a se alavancarem. O Ocean Pact chegou a captar uma debênture há 2 anos atrás, a CDI mais 5,5, hoje está tradando a CDI mais 1,80. Caramba. Então, quem pegou isso, e tinha muito colateral, tinha as embarcações como garantia. Então, o high yield tem esse componente também que eu não falei hoje, que não é só você ter o carrego. Se a empresa melhora, se ela passa a ser mais conhecida, tem fechamento também. Sim. Tem um ganho de capital ali. Então, acho que torreiras e apoio marítimo aí do óleo e gás, eu acho que boas oportunidades existiram e ainda tem no mercado. Você trabalhou, né? Você estudou fora, você estudou aqui no Brasil? Eu fiz PUC Economia, fiz um intercâmbio durante e fiz um mestrado na London Business School. Você trabalhou em Nova York, trabalhou em Londres, estudou em Londres, e você, depois que voltou para o Brasil, conseguiu captar dinheiro de gringo. Sim. A pergunta aqui imagino que você tem muito contato com os gringos ainda, sejam clientes, sejam ex-colegas de mercado. Como está o apetite do gringo por Brasil no momento? Você teve conversas recentes com eles? Sim. Eu e meu sócio Felipe, a gente esteve até em Nova York em julho. Legal. Além de ver o Fluminense. Julho de 2025. Agora, pouco, a gente esteve com os nossos principais investidores. A gente ainda tem alguns veículos com investidores gringos. Uhum. Eu acho que o que melhorou, tá? Há 5 anos, de 2021 para 2024, gringo que nem te conhecia nem tomava reunião. Nem ligação aceitava. Cara, olhar para o Brasil, S&P subindo 15% a 20% por ano, commercial real estate, né, o mercado imobiliário corporativo americano na Park Avenue estava pagando 12% em dólar. Não, cara, para que eu vou olhar para o Brasil, Rafael? Você me conhece há tanto tempo. Faz sentido? Eu falo, não, você investe comigo que eu, redeado, eu te entrego 12% em dólar, 13% em dólar. Pô, entre um imóvel, uma dívida contra imóvel na Park Avenue aqui em Nova York ou no Brasil, não perde meu tempo. E o S&P subindo. Então, o gringo, de 2022 a 2024, irrelevante. Só que o que, de certa forma, melhorou para a gente é que a exposição do gringo nos Estados Unidos ficou absolutamente gigante. Uhum. Né? Então ele percebeu, caramba, então agora o que os nossos investidores vêm falando é o seguinte, não é que eu queira sair dos Estados Unidos ou ir para os lugares. Precisa. Eu quero, exato, eu botando um pouquinho lá, eu vou, de certa forma, melhorando o meu mix, não ficando tão concentrado como eu fiquei, porque o troço subiu tanto. Então, juros potencialmente caem nos Estados Unidos. A gente falou muito de Brasil, mas os juros potencialmente caem nos Estados Unidos também. Sim. A gente está começando a ter conversa com gringos até mesmo por high yield. Porque você pensa, se eu entrego CDI mais 5, CDI a 15 mais 5 dá 20%. Custo hedge é entre 7% a 8%. Tudo isso de hedge? Chegou a bater 9%. Caramba. Que é o custo de transformar aqui o rendimento em reais para dólares. Correto. O gringo quer ver quanto é que vai me dar em dólar. Sim, perfeito. CDI mais 5 é que 20 em real, eu quero saber em dólar. Hoje está em torno de 7, vai. Eu não olhei isso, don't quote me aí, pessoal. Eu não olhei isso hoje, mas finge que esteja em 7. Chegou a 9, está em 7. 20 menos 7 está 13. 13% em dólar, com uma carteira de créditos com bastante colateral, bem criteriosa, desalavancada, que ainda pode pegar esses meus 13% em dólar. Para o gringo em dólar é muito bom. É bom. Então, voltamos a ter essas conversas, sim. Estamos em conversas até avançadas com 2 casas
para olhar o high yield, que é uma novidade. Normalmente ele vai para o distress, que o distress você dê mais 12, dá 27, você tira o 7, dá 20% em dólar. Isso a gente tem algumas relações históricas que a gente ainda tem, Fundação Suíça, investidor americano, que investem conosco. E eles estão acompanhando o nível de recuperação judicial no Brasil, estão vendo a situação toda por aqui. Então a gente está começando a ter responde a nossa ligação, a gente tem reuniões. Eu acho que o apetite está começando a aparecer timidamente. Não acha que eu estou falando, o gringo vai entrar no Brasil. Não. O gringo está pensando em entrar no Brasil, está estudando o Brasil, coisas que ele não fazia de 2022 a 2024. Mas assim, dá pra gente tomar cuidado com as generalizações, né? Você ouviu isso e essas conversas são a cada 20, 2 ficam animados? Ou a cada 20, 10, 12 querem conversar? Dá pra dizer que o ânimo aumentou? Animou, não. Sim, assim, as O reuniões... ânimo para investir, né? Não ânimo com o país necessariamente, mas Sim. para investir. Das 20 reuniões que a gente pedia, que a gente tinha 5, agora das 20 que a gente está pedindo, está tendo entre 15 e 18. Assim, melhorou bastante o ânimo. Não, estão sendo ouvidos, mas dentro de serem ouvidos... Bom, antes nem te recebia, então dá pra saber se tinha apetite ou não. Não tinha, né? Não tinha. Não, inexistente. Inexistente. Só ver bolsa, ver tudo, tá tudo largado. Mas eu acho que está começando a mudar. E, de novo, não sei se é mérito nosso ou demérito deles, porque eles ficaram muito grandes lá. E aqui agora o diferencial de juros ficou interessante. A Rediado está dando uma taxa que funciona para ele. Então acho que eles vão ser mais criteriosos. Não é por mérito nosso, é porque aqui a taxa tá alta pra caramba, é porque lá ele tá sobrealocado nos Estados Unidos. E uma última coisa que foi o conceito de private credit nos Estados Unidos, que cresceu absurdamente. Mais de $1 trilhão. E aí tem menos volatilidade, o investidor gostou daquela recorrência e tudo mais, e falou, pô, só que eu tô lotado de private credit nos Estados Unidos. Aonde mais tem? Quais são os mercados grandes que tem? Rússia o cara não consegue investir, China o cara não quer investir, Índia tá caro, o próximo é o Brasil. Aí o cara, pô, no Brasil eu tenho esses caras aqui que fazem isso que eu conheço, já trabalhei com alguns deles. Então, a gente está meio que ganhando por default e pelo conhecimento do cara que aumentou em private credit, é por WO. Exato. A gente falou muito dos fundos, do fluxo, para fundos de crédito. Tem um outro movimento que eu tenho observado ali na consultoria, a gente tem tido uma demanda não desprezível para falar disso, que é gestoras que não têm área de crédito querendo montar. Você acha que estão atrasadas? Tem muitos gestores que nos ouvem. O que é a tua opinião sobre isso? Eu posso ser um pouco controverso aqui, porque eu acho que um business... Crédito é o maior asset class no mundo. Perfeito. E eu acho que vai continuar sendo. No Brasil também. No Brasil também. É muito maior do que o resto. Isso, e vai continuar sendo. E vai se sofisticar mais. Qual o primeiro problema que eu tenho vendo o que aconteceu, que aconteceu lá fora e que está acontecendo aqui de certa forma? Primeira coisa, uma gestora, vamos dizer, estou pegando pela sua pergunta, que deveria ser, sei lá, uma casa de multimercado. Multimercado, perfeito. Que tem um fundador conhecido, que tem um histórico. Primeira pergunta que eu faria para esse cara é: você está preparado para ter o gestor que você vai contratar ser maior do que você daqui a 3, 4 anos? Porque se ele for bem sucedido, ele vai ser o maior. Pega todas as casas, as assets que botaram áreas de crédito, vê o crescimento proporcional. Está preparado para dar equity para o gestor? Não só para o gestor, para a equipe, que ele vai ter que trazer mais, porque a área dele é maior que a tua agora. Você está preparado para isso? E a história mostra que você começa a ter volatilidade corporativa. Porque o cara que vai bem de crédito, ele cresce mais, ele ganha notoriedade e, eventualmente, ele precisa de mais estrutura, ele precisa de mais equity, ele precisa alimentar um time maior. E aí você tem os conflitos. Então, eu, particularmente, o que eu gosto do business model da Root Capital, totalmente visado, é que a gente faz crédito o espectro inteiro. Começamos de Nazaré, então para a gente foi mais fácil e natural descer para Itacoatiara, Arpoador, até chegar em Copacabana. E é um mercado gigantesco, eu não preciso fazer outra coisa. E um mindset de crédito neurótico que, pô, se eu perder dinheiro, o que acontece? Se eu tiver um default, o que acontece? A gente aplica isso em tudo. Numa outra asset que começou em outro mercado, que esse mercado potencial é menor do que o outro. Então, se for bem feito, vai ter esses clashes. Eu acho que, assim... E tem conflitos também. Às vezes, pô, você quer dar crédito para... Você vai investir numa MX, uma MPX, coisa assim. Será que o multimercado vai gostar disso? Os conflitos inerentes? Eu não sei. Eu, quando fui contratado, eu trabalhava no Bank of America, eu fui contratado pelo Deutsche Bank para montar um hedge fund na incubadora de fundos do Deutsche. E o business model era bem claro do início.
a gente não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter. A gente está montando aqui uma casa de crédito, que vai desde o convertible bonds, que é super líquido, com overlay macro, com high yield distressed e talvez um high grade. Esse é o business model. A gente tinha o estrategista-chefe do Deutsche, o Global Head Convertible do Deutsche, o CEO do Deutsche, o Head de High Yield dos Estados Unidos do Deutsche, que hoje está tocando o Millennium em Nova York. A gente montou esse business, era focado para fazer isso. E já estava meio que tudo definido na largada. Eu acho que no Brasil, porque crédito é novo e porque crédito é uma área de crescimento, eu acho que as gestoras vão fazer esse modelo e o desafio vai ser isso, acomodar todo mundo. Como é que você acomoda todo mundo dentro de uma mesma casa, onde você está contratando um cara que vai ser aquela coisa, vai crescer muito. E aí você vai ter as volatilidades corporativas. Então, eu não tinha muito pensado nessa sua pergunta, mas making a long story short, eu acho que é um desafio. É um desafio. E a gente vai ver muito dessas histórias por aí. Você acha que pode dar ruim de montar agora? Porque os preços ali pro high grade estão caros, aqui tá mais um pouquinho, talvez um pouco mais arriscado para high yield, porque o juro tá alto, ou não? Você acha que ao longo do tempo não importa tanto o momento do ciclo em que você monta essa área? Eu acho que importa sim, né? Momento de fluxo negativo, spreads abrindo, o fundo é long only, não vai performar, e cliente não gosta de ver cota ruim. Agora, se o cara pensar no longo prazo, ele vai fazer a coisa difícil que o Sérgio Pessoa lá na Root Capital fez. O nosso high grade mais líquido é D60. O D60 ele se defende. Ele vai comprar os FDICs, os CRIs, as coisas subordinadas, no momento que não dá para comprar debênture. Não dá para sempre ficar long only debênture, porque a debênture não paga nada. Você vira o gestor torcedor. Então, é mais difícil de captar. Mas se é uma asset grande, que tem estrutura, que não tem aquela pressa para captar, começa no D60. Bota um fundo de high yield com uma equipe estruturada, D180. Não vai agora no negócio estar ruim. Começar um business de crédito com um produto que, poxa, vai ser mais desafiador. Não pega o atalho. Fundo D0 D1, na minha cabeça, é atalho. D0 é quase um atalho. A gente pegou o caminho mais difícil. A gente foi pro D60. Eu vou resgatar uma pergunta aqui que eu costumava fazer na época do Outliers, que eu estava na XP, que eu já fiz essa pergunta para você no passado. Olha aí. Se você pudesse investir em outras gestoras de crédito, em quais gestoras você investiria? No Brasil. Pode falar lá de fora também. Pô, pergunta... Lá fora é muito fácil. Pergunta difícil essa, hein? Cara... Você me respondeu da outra vez. Não, da outra vez eu posso falar das pessoas. Das pessoas, pode falar. Assim, de novo, crédito para mim é cota. Crédito para mim é histórico. Crédito é ter cicatriz. Crédito é montar equipe. Crédito é ter processo, é fazer compliance, é fazer jurídico e tudo mais. Então, é histórico. Você pode gostar ou não gostar dos caras. Eu vou dar os mesmos caras que eu acho que eu te dei há 4 anos atrás, quando a gente foi lá no Outliers. O Jean-Pierre, acho que ele tá na Vinland agora, né? Na época ele tava na GPS, acho que acho que era isso. No Jules Verne. E o outro é o próprio Urbano. Marcelo Urbano. Acho que foram esses dois que eu falei, né? Da Algme. Sim, é Grey Hair, já passou. Assim, tiveram percalços, perderam dinheiro, aprenderam. Perderam dinheiro não, tiveram acidentes. Tiveram, assim, volatilidade. Exato. Então, se eu tivesse que dizer aqui, eu diria esses dois. Boa. Lá fora, posso ir lá fora? Pode, claro. Lá fora eu diria uma menção honrosa aqui, o meu mentor, o cara que me fez sair de M&A lá em 2001, 2002 para ir para crédito, o Peter Young, que era o cara que tocava todo o book europeu do Bank of America, era um cara bem neurótico, que me ajudou nesse ponto de vista a tomar cuidado com tudo. A gente vai soltar nossa carta trimestral semana que vem, e uma das coisas que ele me exigia era o famoso on-site due diligence, que é, assim, papel, relatório, fala bastante. Bonito, vai visitar. Vai lá, estamos comprando uma dívida aqui garantia do avião, ele me fez ir no aeroporto de Luxemburgo, no hangar 3, para ver lá a turbina, para ver que era a turbina que estava no indenture do papel, porque 30%, 40% do valor do avião é uma turbina. Você bota ele me fez ir lá. Velho lá. Exato, a gente estava investindo numa empresa de lingerie na Espanha, a empresa perdeu 90% do faturamento, ele não acreditava nisso. Aí eu fui lá fisicamente, a empresa estava perfeita, igualzinha, só tinha um problema. Ele falou, Rafael, o senhor Domenech é Rafael, temos um problema? Eu falei, como foi? Sim, nosso cliente, Zara, não quer mais. Eu falei, como Zara, assim? Que houve? Tinha um cliente grande. 90% era Zara. Aí eu fui na Zara, porque o Bank of America na época era grande, sentei lá com a turma do Armando Ortega, eu falei, o que aconteceu? O Rafael, a gente adora o seu Domenech, o produto dele é maravilhoso.
O problema é o seguinte, na China, eu compro a lingerie dele por €1. Ele me vende por €15. Então, assim, eu adoro ele, mas cada peça que eu vendo, eu perco €14 em relação à China. Então, não tem mais. Aí, pô, eu falei, caramba, perdemos. O banco tinha esse crédito, eu falei, cara, perdemos dinheiro. Mas estando lá, eu levei 20 minutos do aeroporto de Barcelona até El Masnou. Eu falei, caramba, toma 20 minutos, essa planta aqui gigantesca. Eu liguei para minha equipe imobiliária e falei, pô, quanto é que é o metro quadrado? O cara, pô, X mil euros o metro quadrado. Eu falei, caramba, isso aqui cobre 3 vezes a dívida. Eu voltei pro seu Domenech, o negócio é o seguinte, o senhor perdeu o cliente, o senhor perdeu o seu negócio, não tem mais como produzir. E o senhor me deve, para mim, 100 milhões de euros. Pô, cerca de 600 milhões de reais. Como é que o senhor vai me pagar? Não sei. O seu Domenech falou o seguinte, cara, vamos vender isso aqui? Pô, mas esse é meu sonho. Não, calma, escuta. Vamos vender esse troço aqui, daria, sei lá, uns quase 800 milhões de euros. A dívida total do cara é uns 300. O senhor vai vender esse troço, vai pagar a minha dívida, a dívida de todo mundo, e vai botar um dividendo. Quanto, tal? Pô, com esse dinheiro eu monto uma outra fábrica. Sim, monta a sua fábrica. Quer produzir lingerie, que não vai ter demanda? Você faz, mas... pequeno. Sim, mas pelo fato de ter ido lá, fisicamente ver aquele troço, apareceu uma operação. E o tema da nossa carta trimestral da semana que vem vai ser a importância, né, do on-site due diligence, e o Peter Young foi um cara que foi muito instrumental nisso. Legal. E o cara que me tirou do Bank of America, que foi o Michael Chung, hoje ele é Global Head do Millennium Nova York, era um cara que trouxe um pouco do oposto. Se o Peter Young era um cara muito negativo, neurótico, vai checar tudo e tal, ele é um cara que pega isso tudo, agora vê saídas, vê crescimento. Eu falei, pô, mas isso é um mindset de equity. Sim, mas cuidado, porque renda variável não é crédito. Mas tenta também ver se não tem opcionalidades que você não está pegando, que podem, se protege do downside, mas ver se você não tem convexidade e opcionalidade para o upside. Casando essas duas coisas, acho que foi influencial para mudar a forma de como eu investi. A gente montou um hedge fund em Londres, o Arrowgrass, e como a gente montou o Root Capital. Sabe qual é a semelhança de Arrowgrass com o Root Capital? Não. Arrowgrass era, na época, a gente queria botar o hedge fund, precisava do nome resiliente. Arrowgrass, que é uma palavra linda, em português é capim. Capim nunca morre, tá sempre crescendo, super resiliente. Eu, na época, eu tinha feito pitch para fazer Root Capital. O Arrowgrass teria sido o Root Capital, mas como o Nick Neal, que era o principal gestor e sócio nosso, gostou de Arrowgrass, a turma preferiu seguir o patrão. E aí foi o Brasil, eu apliquei o mesmo mindset, criando aqui com meus sócios, nosso comitê executivo na Root Capital. Setembro, quase outubro de 2025. CDI a 15. O que é o ativo de crédito que todo investidor deveria olhar para comprar, para ter, aproveitando o cenário atual? Vai ter briga... Investidor em casa, pessoa física. Não, perfeito. Cara, tem uma arbitragem que é muito pouco falada, até porque eu acho que não tem poucas ofertas no mercado. De novo, um pouco vendedor de enciclopédia aqui, mas previdência, na tabela regressiva, você tem um benefício fiscal muito grande. Uhum. Então, se você deixar o dinheirinho quietinho lá por 10 anos, esse benefício fiscal é uma grosseria. E o Brasil tem o CDI, que é o queniano, que compondo por 10 anos é uma grosseria. E se você maratonista queniano, ninguém pega. Então, se você pega, agora puxando a sardinha para o meu lado, um fundo high yield previdenciário, que ele entregue CDI mais 2, você vai ter o queniano do CDI, mais o 2% do spread, mais a tabela regressiva da Previdência, o benefício fiscal depois de 10 anos. Porrada, você que está tendo fundo de Previdência, botando fundo de Previdência D0, D10, D30, fundo de Previdência, o jogo é para 10 anos. Então, D0, D10, D30 não quer dizer nada para você. Abre mão de liquidez, bota no D180, bota no 360, que você só vai pegar esse dinheiro daqui a 10 anos. Então, isso para mim assim, é o mais low hanging fruit, é um no-brainer hoje. Se você não está fazendo, faça-o. A maioria das pessoas põe em fundos que rendem CDI puro. Põe um pouquinho mais, põe para 10 anos. Bota um pouquinho, esquece isso. Vê os juros composto por 10 anos, a grosseria que não é. E qual que é o ativo de crédito que as pessoas deveriam sair ou evitar ou fugir nesse momento? Você que tem fundo D0, D1, tira esse dinheirinho, bota num D60, bota no C80, bota 360, não fica no D0. Né? Se você precisa de dinheiro, se você precisa ter um dinheirinho resguardado, deixa um pouquinho lá no D0, D1. Mas o resto não precisa. Bota D60, D180, 300. Faz esse favor para você. Me escuta, no longo prazo, daqui a 20 anos, você vai ver a diferença que não é isso compondo em 10, 20 anos. Boa. Rafael, obrigado pelo papo. Que é isso, obrigado pelo convite. Prazer te falar contigo de novo aí pela segunda vez gravado. É isso. É bonito estúdio, parabéns. Tem uma luz aqui. Eu tô me sentindo na praia, por isso que eu falei de surf, eu acho. Tem um sol lindo aqui. Vocês precisam conhecer o estúdio. Boa. Parabéns, sucesso. Pessoal, obrigado. Nos vemos no próximo episódio.